Começando do nada, episódio de número 33, e hoje nós vamos falar sobre o vício. Viciado, viciado em quê? É, Você é viciado em alguma coisa? sou. É, viciado em... Tem coisas que eu não posso falar. Ah, perigo, isso é um perigo. Olha, Não olha é as isso. máscaras, olha as máscaras. Não é isso. Não, agora isso é um ponto, Não, isso é um não. ponto importante, por Vamos, exemplo. vamos, vamos recomeçar isso. Não, não, vamos recomeçar. Não, Vai, fala. não, eu acho assim, tem coisas que eu não tenho um problema em falar sobre nenhum assunto, mas eu acho que, pra mim, né, tem uma Uhum. separação de coisas pessoais e de coisas do que é o que eu tô tentando falar aqui. Então eu me baseio nas minhas experiências, obviamente, mas eu não acho que a gente tenha que falar sobre tudo. Existem Ah, sim, sim, sem dúvida. certos espaços e tal. Então, existem alguns momentos em que eu tenho uma experiência pessoal que ela vai servir para pra eu explicar de uma forma mais concreta alguma coisa que eu tô falando, então eu falo, mas tem alguns momentos que, sei lá, é meio confuso você tá falando Uhum. sobre isso, e dependendo de quem tá ouvindo, então, né, eu acho que tem limites, assim. Mas, respondendo essa pergunta, ah, um vício que eu tenho, que eu acho que é o vício mais forte, assim, Uhum. um dos mais fortes, né, em relação, assim, por exemplo, a querer conhecer. Uhum. O Uhum. conhecimento. E eu acho que, de certa Sim, forma, é uma sorte, porque não é que ele não seja um vício perigoso, ele também é. sem dúvida. Mas ele não é um vício tão visceral. Uhum. Então, ele não tá. Você não tá se expondo a um perigo de morte Vida, é, coisa. tão brutal, às vezes, que nem outros vícios. E Uhum. você tem a possibilidade, através desse vício, entender os outros vícios, porque são padrões. Uhum. Agora, eu acho que os nossos vícios mais fortes são coisas que a gente às vezes nem consegue ver direito. Então, Sem por isso dúvida. que eu falei que é um dos mais fortes, porque tem algum outro que tá voando aqui, mas eu talvez não vou Uhum. conseguir exatamente dizer qual que é. Interpretar. Mas assim, a gente tá falando no outro episódio sobre o Anthony Kids, que Uhum. ele é viciado em várias drogas, entre elas heroína. E ele fala que ninguém pode falar quem não passou por experiência. Eu concordo em termos, porque a opinião dele vai ser única Uhum. por ele ter vivido, É. mas Não, ele não diz. aham. Ele não diz que não se pode falar, Quem mas não ele diz que viveu, por mais que você. quem não Quem não viveu, viveu nunca vai é, ter a ideia fundamental do que é isso. então, eu acho que todo mundo pode. Primeiro, todo mundo pode falar, e ele pode falar tanto como os outros. Eu acho que quem tem uma facilidade, vamos dizer, de sair de vício, porque assim, eu já experimentei várias drogas e nunca tive nenhum processo de me tornar viciado delas. Então, eu não tenho Uhum, medo de experimentar nada, porque eu me sinto tranquilo de que eu não vou. Não vai ser uma experiência viciante, entende? uhum, uhum, Mas isso porque quando eu vou fazer alguma coisa, o que eu mais tá me atraindo naquilo vai ser essa questão do conhecimento. uhum, Então eu tô entrando por isso, não por um outro fator. uhum, E muito das pessoas que entram assim, elas estão entrando diretamente pela experiência, para sentir uma uhum. coisa e tal. Então elas são mais desprotegidas. Então Sim. eu acho que assim, eu não posso pegar e falar pra ele o que ele tem que fazer, porque isso você não pode falar pra ninguém. Só que eu acho que para uma pessoa conseguir sair de um vício, ela tem que conseguir perceber os padrões. Então, de uma certa forma, esse papo pode ser útil pra ela, mas cabe a ela decidir se é útil ou não, entendeu? Eu não posso falar, Uhum. você tem que fazer isso, sei lá. É, E você, é, tem algum vício aí? cara, eu tenho vários vícios, né? Eu tenho vício de julgar os outros, por exemplo. Eu tenho vício de, é,
sei lá, de observar demais às vezes. Por que que eu chamo isso de vício? Porque são coisas que eu parto do princípio de, de um dizer dos meus avós, por exemplo, que dizia que tudo que é demais é veneno. Tudo que é demais é veneno. Então, porra, se observar é muito bom, mas quando você passa do limite, isso passa a ser veneno para você. Se você e julgar, para mim tem sido para mim é um dos superpoderes. Inclusive hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Julgar para mim continua sendo um dos superpoderes do ser humano. Julgar não significa dizer coisas ruins do outro, isso é fofoca. E julgar também não significa simplesmente dizer coisas boas. Julgar é você fazer um levantamento daquilo que você enxerga de acordo com a sua realidade, de acordo com a distorção da sua própria realidade. E acredito que o grande pecado, entre aspas, pecado, né? Força de expressão. O grande vacilo, na verdade, é você mal julgar, porque você junta o quebra-cabeça de algumas atitudes, de algumas expressões faciais de uma pessoa, ou de algumas palavras, ou da forma como ela fala. Aí você junta esses quebra-cabeças, essas peças desse quebra-cabeça, e você taxa uma pessoa como sendo, sei lá, enjoada, por exemplo, só porque ela fala muito palavrão, ou porque ela come fazendo barulho, seja lá o que Eu vou for. fazer, desculpa, eu vou fazer uma observação. Você percebe que quando você, por exemplo, tá falando sobre julgamento, você tá julgando isso também? Com certeza, Então, a e gente não daí, vive sem julgar. sim, sim, sim. E daí você percebe que é como se fosse um mecanismo que é inconsciente. Não sei se você consegue Sem ver dúvida, isso. sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que eu digo que é um Aham. vício, porque assim, tem coisas que eu não, cara, eu falo hoje em dia, eu já começo a ter um Mas o que pouco que é um mais de vício? cuidado. O que que é um vício? Vamos tentar falar assim do nada, assim, pra gente mesmo, assim, Vício é uma coisa que sem você não prestar. controla. Aquilo que você Aham. começa a fazer, você mergulha sem perceber, e quando você percebe, você já não está sob o controle disso. Isso está controlando você. Uhum. Sim. Para mim, vício Tá. é isso, é algo que é mais, é algo que não é algo que seja mais forte que você, mas é algo que você alimenta a tal ponto que isso começa a controlar você, Aham. né? Bom, partindo desse princípio, eu já posso dizer que já não sou mais tão viciado em julgar, mas eu já fui muito, né? Tipo, eu meio que tomei as rédeas de volta, assim, da coisa e não foi fácil o processo. Uhum. Observação, por exemplo, já foi uma coisa que detonou comigo, assim, porque teve vezes que eu fiquei extremamente cavernoso e não queria falar com ninguém, eu tava querendo entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo e aquilo tava me desgastando e eu, sem perceber, tava deixando aquilo tomar mais força do que deveria, né? E aí, você falou uma coisa interessante também, que em relação a experimentar certas drogas, eu parto e tá aí, isso que eu vou falar também é um conceito que eu adquiri através de algumas observações, tanto de experiências próprias quanto de experiências em rodas de amigos, assim. Cara, o que que eu percebo? Quando você se expõe a experimentar uma determinada droga, legal ou ilegal. Quando eu falo de legal e ilegal, eu falo de tanto de álcool quanto de maconha, seja lá o que for. E é, você, você é introduzido essa droga ou a qualquer vício com uma certa resistência, seja por medo, seja principalmente por medo, né? Eu acho que medo é um dos gatilhos mais fortes em relação a coisas que você pode experimentar, e que pode se tornar contra você. Quando você entra em uma determinada experiência com uma mentalidade amedrontada, como se você tivesse extremamente vulnerável e você fosse perder o controle a qualquer, sei lá, a qualquer golada ou a qualquer tragada, seja lá o que for, isso te deixa numa posição de vulnerabilidade tal que você acaba baixando a retaguarda da, do seu poder de responsabilidade sobre si e entra numa camada de vitimismo que você, em algum momento, por se colocar nessa posição, vai culpar o cara que te...
Alô. O Alex sumiu aqui do. Deve ter caído o sinal de internet. Ahn, eu vou. Alex, se você estiver me ouvindo, caiu o seu sinal, eu vou continuar aqui. Eu vou falar como eu percebo essa questão do vício. Ahn, porque, pra mim, eu acho que não é tão importante. Opa, certo. Ele tá dizendo que tá ouvindo aqui tranquilo. Era pra ser discreto, mas tudo bem. Não, tudo bem. É que você caiu, eu falei, eu vou continuar aqui. Tá, tá. Você quer continuar? Volta você então, que você Não, estava dizendo. não, eu não sei se saiu tudo, mas essa coisa de, às vezes quando, só para finalizar, não sei em Aham. que ponto que caiu, mas a questão é que às vezes você sai do seu campo de responsabilidade quando você entra com um determinado nível de medo dentro de algumas experiências, e aí quando dá merda, você se coloca nessa camada de vitimismo e ao invés de tomar responsabilidade, você acaba culpando o cara que te ofereceu e não, entre aspas, culpando o cara que aceitou, que no caso seria você mesmo. Uhum. Então, cara, não adianta se você tá numa roda e você aceita só porque eu quero ser Uhum. do mal também, eu vou dar uns pegas só porque eu quero ser bacana, eu quero ser da onda e tal. Cara, você tá faz. E um amigo meu falou o seguinte uma vez pra mim: sabe por que que eu bebo? Aí eu falei assim: não. Eu falei, não é porque não tem motivo nenhum pra beber. Eu bebo porque pra mim não tem motivo. E aí um outro amigo falou assim pra mim: sabe por que que eu não fumo? Porque eu não tenho como sustentar meu vício. Então é o tipo de vertente que se você diz assim, cara, se o cara tiver algum motivo pra beber, ele não bebe. E se o outro cara tiver grana, ele vai ser um drogado, porque é, esses motivos, essas coisas que motivam a gente a experimentar certas coisas, eu acho que isso é um grande risco, assim. Uhum. Eu gosto dessa coisa de experiência, de explorar. Eu gosto dessa coisa de explorar. Agora, se eu me coloco numa posição de explorar com medo de ficar engatado nessa experiência, cara, eu não vou. Uhum. Eu sei que eu vou sabendo que existe uma possibilidade de eu sair dela, por exemplo. Ah, Eu gosto dessa ideia, assim. eu vejo assim, a questão do vício é muito estigmatizada em relação às drogas. Mas a realidade é que o vício, a gente tem vício pra tudo, pra sexo, pra consumo, pra para autovitimização. Então, eu acho que, por exemplo, ficar descrevendo os vícios em relação a como você pode combater é totalmente infrutífero. Porque o que Uhum, você tem que a gente tem que tentar entender é como que funciona esse mecanismo do vício. E basicamente ele funciona porque você está fazendo alguma coisa por, porque tem algum motivo, esse motivo que a gente fala, mas tem algum motivo inconsciente. Então a questão é esse motivo inconsciente. Então, falar e descrever um vício em si e ver qual que é o quadro clínico, vamos dizer, não leva a nada, porque a coisa é muito mais profunda do que isso. É muito o buraco é mais embaixo. sem dúvida, Então, sem dúvida. então todo mundo vai ter, eu acho que, algum tipo de vício. E daí essa questão de ficar estigmatizando o vício, por exemplo, das drogas para mim um escapismo também. Porque, Uhum, porque daí você tem aonde projetar sei lá, o mal, falando, os drogados e tal. Tipo, a pessoa também tem os seus vícios, sei lá, se masturba compulsivamente ou gasta mais do que uhum, pode, tá endividado. uhum, Tem tantas coisas, o trabalho. é, tem- uhum. e são coisas tão. Podcasts, Podcast, e são coisas que são tão nocivas quanto. sem E dúvida, sem daí dúvida. é um jeito fácil de as pessoas falarem, a droga, mas a droga ela não é só uma substância, mas é qualquer comportamento que faça você voltar aquilo. Então, é, daí a gente tem que ir para Você é esse lado, o surpreso, inconsciente, surpreende. o medo, essas.
entender, né, como que funcionam esses mecanismos, que é o que vai poder tirar você dali. Agora, no fim das contas, ahn, essa questão é uma questão de compulsão. E a compulsão tem a ver também, por exemplo, a própria. A gente já falou sobre isso. Cultura do bem-estar, por exemplo, é uma compulsão. É uma compulsão Sim, do mesmo sem dúvida. modo, porque você não sabe por que você está fazendo isso, mas você está buscando a Aham. felicidade. Então você tá fazendo várias coisas para cumprir com um programa. É um vício, então você vai checando as casinhas. Já fez isso? Já fiz isso? Já fiz isso? Isso é um vício também. Só que Uhum. esse vício ele tá muito mais escondido do que o vício da bebida, porque quando você pega um copo, você vê que você tá pegando um copo. Aham. Então, na minha opinião, Agora, esse vício é muito, pra mim, né? É por isso que pra mim é tão fácil trabalhar com esse vício, porque tipo, você tá vendo o que você tá fazendo. Ele tá mas externalizado. E os outros não, entende? Eles são mais alguns. sutis. Apesar de que essa coisa do externalizar ou não, às vezes tem muita gente que bebe escondido, por exemplo. Agora, Mas o você vê quando você fator. pega um copo, é fisicamente visível. Você pegou um copo e você sabe que você tá bebendo. Por exemplo, quando você tá fazendo alguma coisa, tirando uma foto pro Instagram, você ainda não identifica. E pra você, porque você quer que vejam você, a sua vida de merda, mas você quer parecer que você tá feliz, por exemplo. Você não tá percebendo naquele momento você tá incorrendo em um vício. Uhum. Sim, Você eu acha que entendi você o que você fala. entende? É uma coisa que isso não é uma droga. Isso é legal porque todo Mas mundo aí ainda faz. assim é tangível quando você. Quando você Ainda consegue assim é tangível identificar quando a você questão, coloca. essa questão que você estigmatizou Exato, e exato. você já fala que droga é uma coisa. Então você já tem um lugar pra olhar quando você fala de droga. Então, como que isso vai ser uma droga? Não, Sim, não, sim, não, isso é entendi. legal. Entende? Entendi. Entendi. Então tipo, Tem muita coisa que. O que é vício para alguns é prazer para muita gente sem vício. Porque vício também não deixa de ser um alimento alimentar um determinado prazer. E quando você fala de, por exemplo, eu tô vendo ali o copo com whisky, cerveja, seja lá o que for, e aí eu consigo visualizar e consigo tocar e consigo ter essas sensações essas terminações nervosas que alimentam esse meu vício através do toque, por exemplo, é uma coisa. Mas quando você fofoca, por exemplo, que você não tem determinados sentidos envolvidos, como o sentido do toque, por exemplo, cara, tem gente que fofoca e não sabe que tá fofocando. Tem claro. gente que fala, isso é um vício que assim, eu particularmente não vou dizer que abomino, mas abominaria os fofoqueiros, né? Assim, os que me tiram a paciência, assim. Então, incomodado que se retire, eu geralmente me retiro. Aham. Mas Outro eu dia tento. vieram me falar isso. Se você tá percebendo que você tá tornando isso um vício, eu falei um hábito, né? Um hábito Né? de falar mal de alguém que não tava. Mas eu falei, ó, tô falando, mas pra mim, tô de boa aqui. Tipo, não é de mim que eu tô falando. Eu acho que outra questão também que acontece é que existe uma estigmatização do vício no sentido de que o vício é feio e que você não pode ter coisas feias. É verdade. Então esse vicioso é condenado e você falar, eu sou viciado ou não, eu sou vicioso ou não. Isso pra mim é um pouco que irrelevante, sinceramente, porque Sim, 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 porque sim. é, é, é- isso parte de uma noção de que existe uma coisa que é certa e outra coisa que é errada. E o Uhum. que eu acho que a gente tem que ver é que se essas ações elas geram um Benefício de alguma equilíbrio para forma. você, se você tem de alguma forma, não é um equilíbrio a palavra, É um mas benefício assim, eu coletivo. posso estar fazendo todas as condutas que para você você vai estigmatizar como um vício, mas elas não estão me corrompendo, vamos dizer. Então, Uhum. para você elas se corrompem, mas para mim não. Então, você coloca o outro como você é um viciado. Então, nesse momento você já está sendo um vício de você o julgamento, por exemplo, né? Você está julgando o outro Uhum. Exato. pelo Exato. que ele está fazendo, mas na verdade assim, isso está incomodando você. Então, o problema. Talvez o
o vício, sim, deve ter talvez o contrário do vício seja o que a gente chama de bom hábito. Porque o bom hábito não deixa de ser um vício. Só que um vício, É tipo, um vício. que é bem visto pela sociedade, que é bem visto pelas pessoas que você ama e tal. Mas não deixa de ser também uma besteira também, entende? Sem Porque, às vezes, dúvida, por sem exemplo, dúvida. são os bons hábitos que permitem que a gente continue Cara, vivendo um exemplo. comungando na nossa banalidade, por exemplo, É, e não vendo, sei lá, por exemplo, querendo repetir certas experiências e tal. aham. E daí Ó, é o você vício, vê mas só. esses vícios que são elogiados e tal, então só, isso é um hábito são. Pensar em são e não são também é um vício. Sem Então, dúvida. Ó. é, Olha só, tem uma situação básica, simples de talvez esclarecer assim. É, cara, você tá no Brasil, aí você chega na China e a galera tem um vício feio de comer cachorro. E aí o chinês está lá, vem pro Brasil e ele diz, porra, o brasileiro tem um vício feio de proteger cachorro. Tipo, cara, o que que é vício e o que que não é? É uma cultura, é uma crença coletiva? O que que é isso? Então, eu acredito que tenha muito dessa coisa de não existe exatamente. ah, e, eu, e- Existe eu, uma sociedade eu condenante. acho que a base disso é a gente tem uma noção, e isso está no nosso inconsciente. No inconsciente a gente tem uma noção de perfeição, só que ela é impossível de colocar em prática. Então, Alcançar. a nossa prática ela sempre vai ser imperfeita. Ah, então, o vício é como se fosse um erro. Só que a gente vai cometer erros. Uhum. É como a gente falou outro dia, a gente falou, por exemplo, a Terra ela processa coisas e tem coisas que parecem que fogem, não deveriam estar acontecendo. Esse não deveria estar acontecendo, de um certo modo ele é imaginário, porque ele está acontecendo, e de outro, sim, se isso é um erro e um desvio, esse desvio também vai fazer parte da nossa consciência. Então, quando você coloca certas coisas como vício, como uma coisa errada, você está reprimindo certas expressões e manifestações que estão acontecendo. A questão não deveriam estar acontecendo, mas estão acontecendo. Então a gente está indo pelo deveria ao invés pela realidade, né? Sim, sim, existe uma série de coisas que a gente fala, que a gente condena, né, como vício. A gente condena como vício, mas na verdade não deveria ser condenada, mas sim tomada de forma que se possa usar isso a seu favor. Inclusive, eu acho que, se não me engano, não lembro agora se na Holanda ou acredito que seja na Holanda, já eles implantaram clínicas para viciados, mas nas clínicas é mais ou menos assim que funciona. Você paga um determinado plano e aí você tem a quantidade de droga que você quiser e você se interna para consumir droga e até ter uma overdose, seja lá o que for. E você, enfim, é um outro mundo que pra gente, na nossa sociedade, da forma como a gente vê certos vícios, isso pra gente, enquanto brasileiro, né, coletivamente, isso é totalmente condenável, assim. Ah. É, Mas em outras culturas isso já começa a ser um uhum. pouco menos reprimente, assim. A cura do vício, em última instância pra mim, é você aceitar essa compulsão e poder observar ela. Porque é isso que, por exemplo, eu percebo nessas coisas que eu falei que eu faço. Porque como eu aceito isso, Uhum. então não, Você não não quer cria dizer nada, não resistência, tem né? uma resistência. É essa repressão que tá por trás que torna uma coisa viciante. Que dá força pro Que dá vício, né? força. E você não poder fazer isso. Então você fica se escondendo de você mesmo a vida inteira. Então a questão é você aceitar isso e permitir fazer até você gerar uma indiferença ao negócio. Muito provavelmente várias coisas que a gente faz de forma escondida e que você não tem controle, isso sim também é um vício, né? Mas não é que você faça escondido porque você não se aceita, mas porque você sabe que as pessoas que amam, que você ama, ou que amam você, lhe condenariam. E eu acho que as pessoas que a gente tem esses sentimentos mais fortes por elas, a gente
tende a não querer decepcioná-las ou querer mantê-las próximas, e isso pode afastar elas da gente e tal. E hoje em dia eu penso muito assim, cara, quando eu digo que você tem que ser mais, é porque você tem que assumir aquilo que você é e saber que, por mais que você esteja vacilando, errando, fazendo alguma coisa que não esteja a seu favor no momento, mas que você saiba que você está num processo de melhoria. E melhoria exige tentativas. E tentativas nem sempre são coisas certas, às vezes são coisas erradas. É, em definitivo, eu acho que é permitir o erro, né? Aceitar que você Sem vai errar dúvida, sem dúvida. e não Se ter. você permite erro, você se liberta, você não se aprisiona. Quando você resiste, quando você esconde, você sim toma uma vertente de medo que te aprisiona e que te deixa num lugar onde você não quer estar. Sempre você acaba repetindo esse ciclo onde você poderia muito bem. Depois que você mostra sua vulnerabilidade, as pessoas, se você mostra sobre a vulnerabilidade querendo ajuda, você acaba se fortalecendo fazendo com que os outros se compadeçam, entre aspas, se compadeçam de você e que você comece a ser um melhor observador, como você colocou, um melhor observador da sua situação. Uhum, Porque muitas vezes você dentro do vício, você não consegue sair de si, você não consegue acessar a sua consciência para se observar. Então, muitas vezes você precisa de um cara que está do lado de fora, que segura na tua mão e diga assim, ó, observa o que está acontecendo. E aí você começa a ter você começa a sair do ponto cego e enxergar onde é que, em que momento, que gatilhos existem durante o processo do vício que fazem com que você repita esse ciclo. uhum. Eu vejo aí que também pode estar caindo incorrendo num caso de que a proteção também é um vício. Então, às vezes essa Super. vulnerabilidade, ela não tem nada por detrás dela. Ela não quer dizer nada, vulnerabilidade. É você poder assumir isso. Então, toda vez que você busca uma muleta, você tá de novo caindo num vício. É como se você precisasse remediar alguma coisa. E no fundo, não tem nada para ser remediado. Não tem nada Uhum. para ser remediado. Não sei se. Pra mim, assim, fica muito claro, mas eu não sei se eu consigo explicar isso, né? Sim, entendi, É entendi. porque tá sempre dentro de um deveria. É Então, como se o equilíbrio, é como se você como se precisasse. é como se eu precisasse acertar alguma coisa. Mas o que eu preciso acertar? Por que eu não posso aceitar isso que tá se manifestando? Então, eu acho que quando você coloca alguém, por exemplo, para olhar, na minha visão, o que você está buscando é uma validação. Então, é alguém que vai dizer que isso tá bom ou não tá bom. Agora, não vou discutir que são casos e casos, instâncias e instâncias, e tem pessoas que elas estão vivendo tipo uma fase em que elas precisam de ajuda, tá bom? Mas quando você fala de consciência, então daí você tem que reconhecer que é um vício de validação, um vício de proteção, um vício de qualquer outra coisa. Algumas, sem dúvida, algumas insistências fazem com que a gente fique cego. A gente entre num determinado ponto cego. Por isso que eu disse que às vezes é importante a gente ter o outro, ou permitir que o outro saiba do que é que está rolando com a gente, para que ele pegue na nossa mão e diga, peraí, vamos sentar aqui e vamos ver o que está acontecendo. E aí te leva a enxergar aquilo que você não consegue enxergar porque você deu uma pausa naquele ciclo. Você parou no meio do caminho e agora você observa esse seu outro eu continuar o ciclo sem a sua consciência. Ou, quer dizer, já você tomando essa consciência. E aí você quebra essa insistência e tal, certas coisas que você não conseguiria sozinho, por já estar num nível profundo desse ciclo repetitivo de vício. Bom, e nesse vício aí, eu fui deixando aqui, fui vendo que esse é o programa mais longo do No Nada. Estamos beirando aos 30 minutos. Mas acho que a gente pode encerrar, né? Sim, 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 sim. Esse Metemos. teu vício de encerrar, esse teu vício de encerrar os programas, cara, eu vou te falar, viu? Pô, tá começando a me deixar paciência já. Mas tudo É, bem. é. Não, mas hoje a gente meteu o pé na jaca aqui. Acho que a sugestão de título para o episódio é Metendo o Pé na Jaca, Pode né? ser, pode Com, ser, com pode Alex ser. e Guilherme. Então, até a próxima. Um abração. Valeu, galera. Abraço.